percebo, né, pelo menos no meu entorno, que as pessoas buscam muito aquelas pílulas mágicas, né, aqueles best-sellers de conquistar hábitos, né, novos hábitos. Então, é difícil falar de praticidade, mas de tentar chegar num equilíbrio para essas pessoas, para tentar convencê-las, para tentar dialogar sobre essas mudanças, como que elas acontecem, né? Elas precisam ser, eu sei que para alguns precisam ser drásticas e para outros não. Mas como que a gente exercita isso? Aqueles 20 dias do livro, eles funcionam? Se eu tentar durante um tempo, né, novos hábitos, como que isso funciona? A ciência comportamental, em termos de mudança de hábito, eu acho que evoluiu bastante nos últimos anos e, de fato, tem muita dica prática baseada em estudos, né, que foram feitos. E aí tem, de fato, essa questão temporal para que você crie e comece com pequenos passos. Então, você começa com, eles chamam dos baby steps, né? Você começa com passos pequenos. Então, por exemplo, por experiência própria minha, tá? A questão da alimentar. Há cerca de 3 anos, mais ou menos, eu vim acompanhando uma vez por ano, fazer meus exames e vi que minha glicemia começou a querer subir um pouquinho. Antes era 85, foi para 92, aí no outro ano bateu 99. Aí um alarme apitou, falei, poxa, tá na hora de eu parar com açúcar, com tudo que é doce, de uma forma mais agressiva, né? E aí eu fiz esse esforço, eu realmente tinha um perfil, né, tenho ainda, de gostar do doce e tudo. E aí eu fiz esse esforço, falei, não, realmente, isso está me fazendo mal, então vou ter que parar com isso mesmo. Foi uma mudança brusca, imediata, mas que depois de um tempo eu fui lendo, estudando mais, entendendo mais sobre isso, e aí eu fui vendo que não adiantava só o doce, eu precisava também diminuir os carboidratos refinados como um todo. Então, tudo que tem o carboidrato processado e refinado, a base das farinhas processadas e coisas assim. E aí eu fui fazendo passo ante passo e aprendendo. Então, isso tem 3 anos, né? Então, nada é de uma hora para outra. As coisas vão lenta e gradualmente sendo modificadas. Basta que você crie esse hábito de fazer um pouquinho todo dia. É interessante, quando o hábito, você está querendo criar esse hábito, você tenda a colocá-lo logo depois de uma coisa que você faça todo dia. Então, por exemplo, depois de escovar os dentes, por exemplo, eu vou meditar. Então tá, vou acordar e tal, porque às vezes a pessoa quer meditar, mas esquece quando viu que está na rua. Então tá, quer meditar? 3 minutos que seja. Então, depois de escovar os dentes, por exemplo. Então acordou, escovou os dentes, meditar. Aí a pessoa já, ela liga associa, o meditar na escova de dente. Então, escovou o dente, medita. E aí 3 minutinhos ali. Outra coisa que ajuda, do ponto de vista prático, é você quebrar todas as barreiras e quebrar todas as inércias que te ajudam a não fazer algo. Então, se você tem uma tendência a chegar em casa e ir direto para a televisão e ligar a televisão no controle, e você, teoricamente, está querendo criar um hábito de chegar em casa e botar um tênis e dar uma caminhada no quarteirão, então você bote esse controle num lugar muito chato de ter que pegar, não deixa ele fácil, e bote os seus tênis e sua roupa de ginástica na entrada do seu apartamento, sua casa, ali, ó, na hora que você entrou, a primeira coisa que você vê, sua roupinha de ginástica prontinha, te esperando, e aí o controle você escondeu num lugar que você tem que subir e ir lá pegar para poder ligar a televisão. É umas coisinhas bobas, mas que fazem um pouco de sentido, sabe? Porque a mudança de hábito ela vai muitas vezes contra um desejo mais interior, né? Uma vontade de estar se presenteando com prazeres momentâneos ali, que vão... Essas pequenas indulgências, né, que a gente às vezes não deixa de se dar todos os dias, e aí isso acaba gerando um ciclo vicioso. Quando se viu, passaram-se aí anos, e aí vem a obesidade, resistência à insulina, hipertensão, síndrome metabólica, e aí quando menos aparece aí um infarto, né? Então, eu acho que essa desconstrução dos hábitos é a reconstrução de bons hábitos. Acho que passa por esses pequenos passos mesmo. E lembrar que é uma maratona, né? É um passo todo dia pequenininho, no fim de um ano você já conseguiu andar bastante. E depois que cristaliza o hábito, né? Fica muito mais fácil de mantê-lo, né, André? Isso, e assim, uma coisa que eu acho que é legal também, para mim funciona e para muita gente funciona, você estudar um pouco daquilo, ler, entenda um pouco do porquê daquilo, né? Por que aquilo pode te fazer bem e por que o jeito que você está andando, que você está indo, pode te trazer mal, né? Então você quebra um pouco essa questão da falta do conhecimento. Que um dos principais fatores das pessoas, de fato, perpetuarem em hábitos ruins de vida
eu acho que é falta de conhecimento, um dos principais fatores. E o segundo é a negação mesmo, de achar que nunca vai acontecer com ele o problema, que acha que só acontece com os outros, e às vezes falta um pouco essa percepção de que não, que doenças como a doença coronária, né, do infarto, ela, dentre as causas de óbito no mundo, ela é a principal, disparada. Em 2016, foram 10 milhões de óbitos, o segundo colocado foi com 6 milhões, que foi AVC, e depois foi caindo. Então, assim, o primeiro e o segundo, que são doenças cardiovasculares, cerebrovasculares, que é o infarto AVC, quase 50% dos óbitos. Então, e é o que, né, pega gente dos 20, menos 20, mas enfim, a partir dos 20 até os 90, 100 anos, não tem, né, uma predileção por idade, sexo ambos, classe social também, área geográfica também. Então é uma doença extremamente prevalente, né? E que interrompe de forma inesperada muitos sonhos de muita gente no mundo inteiro. Eu falo que assim, quando uma pessoa, né, um adulto, seja ele jovem, seja um adulto mais velho, venha a falecer por um infarto de forma inesperada, não são só os sonhos dela que vão embora, né? Vão embora os sonhos de toda uma família, de toda uma geração, com a morte de um ente querido numa fase tão produtiva, num momento de tanta troca, né? Não que o idoso também, quando morra, não vai gerar também comoção, não é isso que eu quero dizer, porque como na adultez você muitas vezes está ali, você é rimo de família, está em todo aquele processo de estar trazendo, né, esses filhos, essa família juntos aí, a falta de uma pessoa realmente ela é muito impactante, né? Uhum. E aí, você está falando de duas doenças, né, tanto o AVC quanto as doenças cardíacas, que obviamente tem os aspectos genéticos, mas tem os fatores que a gente pode chamar de potencialmente controláveis, né, André? Então, quer dizer que tem como a gente prevenir, né? Tem como. Assim, já que você está falando do coração, e o coração é tão importante, que aspectos seriam os mais importantes para a gente considerar como prevenção para as doenças cardíacas? Agora, pegando aí, né, bem na sua área especificamente. Então, como eu disse, né, há pouco, a questão dos fatores do risco genético, ele de fato sim existe, e na doença coronária é a doença que entope as artérias do coração, esse risco é um risco realmente bem importante. Porém, mesmo que a pessoa tenha um histórico na família, se ela tem hábitos de vida saudáveis no que tange alimentação, atividade física e gestão do estresse, e não fumar, ela diminui absurdamente esse potencial genético que ela tem. Então, assim, é óbvio que não é só isso que ela tem que fazer, ela tem que, além de ter esses hábitos saudáveis, ela tem que estar fazendo um acompanhamento periódico, né, regular, para a detecção precoce de doença, porque, infelizmente, a doença coronária, apesar de muito pouca gente saber disso, eu não canso de dizer, a regra dela, infelizmente, é não ter sintomas. 30% das pessoas vão ter sintomas, vão ter a dor no peito, a angina, e aí dá tempo de ir no médico, pesquisar e ver o que é. 30% o primeiro sintoma é óbito e 30% o primeiro sintoma é infarto, e sobrevive com ou sem sequela. Então, daí a importância realmente de além de ter hábitos saudáveis, você fazer uma avaliação periódica, né? E aí, de acordo com o risco de cada pessoa, vai se avaliar a periodicidade dessa avaliação. E o risco, basicamente, é nos fatores que eu criei um termo para facilitar, que chama desadote, que é o que a gente tem que desadote. A gente tem que desadotar isso. Uhum. E para facilitar, eu fiquei pensando, poxa, como é que faz para poder, para o leigo, conseguir guardar o que faz mal para o coração e tudo. Aí eu pensei em todos os fatores de risco e criei esse termo, que aí facilita. Então, desadote, o D de diabetes, o E de estresse, o S de sedentarismo, o A, anos, né, de idade, o D, que é o doisinho, que é DNA, genética, e dislipidemia. O O de obesidade, o T de tabagismo e o final o H, desadote com H no final, hipertensão. Lembrando que, óbvio, DNA é a genética, não tem como você tirar a sua genética, ainda não tem. Né? E os anos também, infelizmente, não tem como você tirar os anos. Porém, é sabido que com hábitos saudáveis, a genética você vai diminuir o impacto que ela vai ter e você vai envelhecer muito menos, né, do ponto de vista biológico. Então, você deve estar atento a esses fatores de risco aí que eu falei no desadote, deve tentar desadotá-los
E mesmo se você fazer as práticas, né, de atividade física, uma alimentação saudável e fazer uma gestão legal do seu estresse e não fumar, mesmo fazendo isso, você tiver mantendo ainda a pressão um pouco alta, o colesterol ainda muito elevado, o diabetes ainda com difícil controle, enfim, aí tem medicamentos que vão te ajudar muito nisso aí. Mas eu acho que não é só o medicamento, né? Eu acho que tem que ter o medicamento também quando necessário for, mas boa parte dos casos, principalmente os casos iniciais, eles são resolvíveis com práticas de estilo de vida. Então isso é interessante. E aí eu cunhei o termo adote, então o que você tem que fazer? Você tem que adotar bons hábitos, adote, né? Que seria então, A vai ser alimentação e atividade física. O A tem 2, adote com o Azinho 2. Então A, atividade física e alimentação. O D de desestressar, o O de ouvir-se e o T todos os dias, que aí entra a questão de hábito. Então você desadota, né, aquilo que te faz mal e adota aquilo que te faz bem, mas adota isso todos os dias, um pouquinho todo dia, né? Não precisa ser muito, mas um pouco todo dia. Que interessante, André. Fantástica essa forma de ajudar a lembrar. Acho que eu nunca mais vou esquecer do desadote ou adote. E aí você acabou tocando naquilo que a gente começou a nossa conversa, né? Que é o se ouvir, né? Que é essa autopercepção, que é você estar atento ao que o seu corpo pede, que é se escutar para tentar entender se tem alguma coisa que não está funcionando bem. Né? Isso diz respeito a um autoconhecimento, né? Mas também a entender o funcionamento de tudo, que é sair desse automatismo, que é a gente conseguir aí ter uma percepção diferente de si. E aí tem uma curiosidade, assim, na sua prática, você percebe que as mulheres se ouvem melhor ou isso é um mito? As mulheres têm um cuidado um pouco maior, elas conseguem se escutar mais, ou isso é pura mentira e hoje em dia os homens estão se cuidando tanto quanto as mulheres? Eu acho que, se você for pensar de um ponto de vista geral, eu acho que ainda sim. Talvez até por questões culturais, viu? É mais permitido. Eu falo das pessoas hoje de 50 anos para cima, ou de 60 anos para cima, talvez até em termos culturais ainda o homem tem aquela conotação do machão, do forte, que nunca, né, fraqueja, e que talvez é uma pessoa mais que não fala muito, que não se posiciona. Em termos gerais, sim, eu diria que a mulher ela tem essa percepção, sim, um pouco mais aguçada. Agora, passando para pessoas, né, da idade mais jovem, aí, uns 40, 50 anos, 30 anos, já começa a ser uma coisa que a gente observa, os homens também começam a ter uma autopercepção melhor também, né? Uma abertura para isso também. Então, quer dizer que a gente pode estar no movimento de transformação, né, da sociedade em geral, né? A gente vê que os homens estão mais vaidosos, estão começando a se cuidar um pouco mais. Talvez essa geração que está vindo já venha com uma busca por esse conhecimento maior do próprio corpo, né, André? Acho que sim, acho que é bem pertinente isso, sim. Eu acho que a gente precisa de evoluir, né? E se conhecer não deixa de ser uma forma da gente, né, tá evoluindo, né? Acho que você já respondeu, né? Mas eu vou perguntar, né? A Nete, boa noite. A Nete, ela perguntou se o infarto pode ser hereditário. Sim, sim. Um dos fatores de risco é a genética, né? Mas além da genética, ele vai ter a possibilidade maior de manifestar uma genética em prol de um infarto se ele fumar, se ele se estressar muito, se ele for obeso, desenvolver diabetes, hipertensão, aí ele vai ter muito mais chance. Tem um estudo bem legal que foi publicado há alguns anos, que eles compararam duas populações, né? Populações geneticamente predispostas e uma população geneticamente não predisposta, e dentro dessas duas populações, quantos fatores de risco cada uma delas tinha e qual que era a taxa de mortalidade no segmento de 15 anos. Então, eles observaram que a população com predisposição genética, mas que as pessoas não tinham nenhum fator de risco além disso, a taxa de mortalidade era bem menor e era menor, inclusive, do que aqueles que não tinham genética, mas que tinham vários fatores de risco. Interessante. E aí, retomando o que você disse, né, acho que respondeu aí a Nete, você disse que a maior parte não tem sintomas, mas eu tenho acompanhado, gente, o André, ele tem feito vários vídeos muito interessantes nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, com algumas orientações para que as pessoas fiquem atentas a esses sinais. Afinal de contas, a gente está falando da gente se ouvir, né, da importância desse adote, que é a gente se ouvir e perceber esses sintomas. De uma forma geral, André, você disse que a maioria não dá sintomas,
mas quando tem sintomas, quais são esses sintomas para ficar de alerta, né? As pessoas realmente precisam de procurar uma ajuda, precisam realmente ou ir imediatamente para um pronto atendimento, ou agendar uma consulta. O que você tem a dizer para a gente sobre isso? Basicamente é isso mesmo, na questão de sintomas. Eu diria assim, você tem 3 formas, a meu ver, de você conseguir diminuir as suas chances de ter um infarto, né? E quando eu digo você e todos aqueles que lhe são caros, porque muitas vezes quem leva a pessoa que está em risco não é ela mesma, mas é um parente, é um amigo, é um pai, uma mãe, uma esposa. Já tem diversos casos de esposa salvando os maridos, porque eles são durões, não querem, e ela vai lá, leva e descobre. Então, assim, o que a gente pode fazer? São 3 ações. Primeira, análise dos fatores de risco, que é o DESADOT. Né? E aí, nessa análise, vai avaliar qual que é o risco da pessoa ter um problema ou não. Segunda, é detecção precoce de doença, que é que vem junto com a análise de risco num check-up cardiológico, uma avaliação periódica cardiológica, onde vão ser feitos exames para, primeiro, avaliar esses fatores de risco, documentar quais já existem, se já tem algum tipo de manifestação ou de comprometimento de algum órgão, inclusive do coração, por esses fatores de risco, e exames complementares que vão ajudar a detectar aí a presença ou não de placas de obstrução nas artérias do coração. E dentre esses exames, nos últimos 10 anos, um exame que tem se tornado muito útil e auxiliando aí na detecção é a avaliação não só funcional, ou seja, em vez de simplesmente ou só você colocar a pessoa correndo na esteira e ver se ela tem alteração ou não, você também fazer uma foto do coração dela, no caso, ver que tem cálcio nas artérias. E, se preciso for, fazer um filme, né? Fazer uma angiotomografia coronária, que é um exame parecido com o cateterismo, mas bem mais inócuo, que você filma as artérias do coração para poder ver se já tem alguma manifestação ou não. É óbvio que isso não é feito para todo mundo, mas em alguns casos traz bastante elucidação para os casos. E a terceira importante busca aí de cuidado para não se infartar é justamente atenção aos sintomas sentinela. Por quê? Até 2/3 das pessoas que têm problema cardíaco de entupimento, que podem infartar, elas são tidas como pessoas que não tinham sintomas. E, de fato, do ponto de vista de registros científicos e de estudos e de análise estatística, são pessoas que até então não tinham nada de sintoma e, de repente, elas infartam ou, de repente, elas vêm a falecer. Dorme e não acorda, está andando na rua, infelizmente, é uma morte súbita. As pessoas que sobrevivem ao infarto, e isso, de fato, é frequente no hospital, as pessoas que sobrevivem ou que chegam infartando, a gente consegue, né, ou que ainda não infartaram, quase infartaram, e que são tidas inicialmente na primeira entrevista médica ali, como nunca tinha tido sintoma, e aí sentiu aquela hora e foi para o hospital. Conversando com essas pessoas, elas falam, na verdade, doutor, essa dorzinha já está me incomodando, já tem umas 2 semanas. Só que era levinha, ela vinha de leve. Então, assim, esses sintomas sentinela são muito frequentes em quem depois infarta. E como que são esses sintomas sentinelas? Então, agora, você desculpa aí todo esse preâmbulo para responder, mas chegando, então, à alcunha dessa resposta, como é que é o sintoma sentinela? A dor do infarto, a dor de uma angina, né, que é o que vai, antes de infartar, a pessoa tem uma angina, é uma dor que geralmente ela é difusa. Eu vou até colocar a câmera aqui, ficar mais fácil. Ela é difusa no peito, pode ser tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Mais frequentemente ela é difusa, pode até a boca do estômago. Ela tende a ser em caráter de aperto, tá? Constrição, parecendo uma pata de elefante pisando, ou uma queimação, que pode vir atrás aqui do externo, do osso do meio do peito. Tende a irradiar para os braços, tanto para os 2 quanto para um deles, podendo ir até as mãos, para o pescoço, para a mandíbula e para as costas. Tá? E pode, às vezes, ser só uma dor na boca do estômago também. Mas, geralmente, assim, e sempre de caráter mais difuso. É muito raro, eu praticamente nunca vi, é muito difícil você ter uma pessoa infartando que chega para você e fala que a dor que ela teve é uma dor com a ponta do dedo. Ela fala, aqui, doutor, ó, a dor é aqui, ó. Essa dorzinha bem focada num local só, que você consegue localizar com 2 a 3 pontas digitais no máximo, e que é em caráter de fincada, facada, choque, ela é menos preocupante para infarto. Então, assim, e aí, muitas vezes a pessoa tem uma dorzinha dessa, em aperto, só que leve, discreta,
e que às vezes quando ela vai subir uma escada, carregar um peso maior, ela sente um incômodo, um desconforto. Muita gente só fala que é um desconforto. Às vezes vem para o pescoço, às vezes vai para as costas ou para os braços. E é uma dor leve, que passa em 10, 15 minutos. E a pessoa, às vezes, vem tendo esse tipo de dor, seja aos esforços, seja em repouso, principalmente associada à falta de ar, à falta de fôlego, à dificuldade para respirar. Vem uma dorzinha e um cansaço junto. Então, esses são sintomas sentinela que as pessoas, se começou a sentir, é bom olhar rápido, né, em vez de deixar isso para frente, até que, se for alguma coisa grave, poder gerar um infarto. Perfeito. Fica a dica, gente. Se escutem, preste atenção aos sinais que o corpo diz, né? Porque eu acho que essa atenção apurada pode salvar a própria vida, né, André? Ou a vida de quem está perto de você, de um parente, né? E que precisa aí de uma assistência diferenciada. A gente tem que realmente ficar muito atento. Isso é atenção plena, isso é a gente estar dando atenção aos nossos sentidos, que é o objetivo, né? Que a gente, desse nosso programa, né, Jailma? Acho que a gente quer isso. As pessoas fiquem com sentidos, né? Exato, e talvez até, se você tem dificuldade de se ouvir, de repente alguém que está do seu lado, né, como já foi dito, bem dito aqui pelo doutor André, alguém que está do seu lado, que está próximo a você, pode estar querendo te ajudar, pode estar te dando um toque, né, seja uma esposa, uma mãe, um irmão, um amigo, tentar ouvir o outro para voltar-se, né, para si, e aí sim tentar se ouvir. Existe medicamento eficaz para parar de fumar? Ou mesmo só determinação? Porque na determinação tá difícil. Existe sim. Não, existe sim. O tabagismo é muito difícil. E assim, quando a pessoa tem realmente uma adicção braba, não é simples. E não é uma questão de vontade. A gente entende muito bem isso. Às vezes fica até uma situação de menosprezo, né, de menos-valia. Ah, fumante, não. A gente sabe que não é simples a situação, não. Mas sim, existem alguns tratamentos efetivos, né? Você pode usar algumas medicações, dentre elas a bupropiona, uma medicação que tem estudos mostrando benefício, a vareniclina, que é um outro medicamento que também tem estudos mostrando benefício, e a utilização dos PETs de nicotina, né? E a atenção plena, a terapia por atenção plena, mindfulness, a terapia de mindfulness, atenção plena, tem diversos estudos mostrando que ela também, quando utilizada no tabagismo, ela ajuda também a pessoa a conseguir parar de fumar. Então, que interessante. É uma terapia bem interessante, sim, de se fazer. É Maria Alice, né? Maria Alice, fica as dicas aí, viu, Maria Alice? Dicas bem importantes. O José do Espírito Santo está te agradecendo pela aula. Gisele, boa noite. A Julieta comenta que prevenir para não precisar remediar, é um ditado antigo, né? Amanda, boa noite. A Amanda está falando que acredita que a sensibilidade da mulher é sempre maior. E a Terezinha Mara faz uma pergunta que é a seguinte, André, ponte do miocárdio é cirúrgica? Não, eu nunca vi uma ponte do miocárdio ser cirúrgica. Na grande maioria das vezes é um achado de exame, que não tem absolutamente nada a ver com sintoma. Basicamente o que acontece as artérias do coração, elas ficam por fora do coração, tá? As grandes artérias. Então elas irrigam o coração como se fossem meus dedos aqui, são as grandes artérias. E aí uma dessas artérias, ela mergulha no músculo do coração e depois ela sai. Então aí quando o coração contrai, ele aperta ela na sístole, na contração. E quando ele relaxa na diástole, ela fica normal. Como a irrigação da musculatura cardíaca se dá predominantemente na diástole e não na sístole, então isso aí, o impacto é muito pequeno. A não ser em situação onde ela aumenta muito a frequência cardíaca, em crise de ansiedade, às vezes pode ter um pouco de sintomas, com medicamento a gente resolve. O paciente cardiopata, se contrair coronavírus, deve ter mais atenção? Sim, com certeza. O paciente que tem problema no coração, seja doença coronária, seja doença valvar, seja coração inchado, seja arritmias, esse paciente é um paciente de maior risco realmente para ter uma evolução um pouco mais desfavorável. Isso não significa que essas pessoas, quem pegar o coronavírus, 100% vai evoluir mal. Não é isso. Mesmo as pessoas de alto risco, se você pegar 100 pessoas de alto risco, a minoria vai evoluir mal, felizmente. Não é 100% de quem tem alto risco que evolui mal. Porém, se você pegar 100 pessoas de baixo risco, que são saudáveis, jovens, que não têm nenhum problema de saúde, e 100 pessoas de alto risco, que são mais idosos, já com problemas de saúde, coração, pulmão e tudo,
você vai ter muito mais gente evoluindo mal nesse grupo de alto risco do que no grupo de baixo risco. Mas não significa que vai evoluir mal em 100%, não. Então, se eventualmente houver, né, o contágio e tudo, são pessoas que a gente precisa estar com uma vigilância muito mais intensiva, né, dentro dos primeiros 15 dias aí da evolução da doença. E de preferência com acompanhamento médico de perto. Agradeço muito a sua presença. Eu acho que a gente está falando aqui da adultez, que é uma fase que pode ser também uma fase maravilhosa, porque é uma fase que a gente está com alto potencial, né? Criativo, uma maturidade boa também para poder conhecer o próprio corpo, para poder se relacionar bem com os outros. Então, que a gente possa fazer dessa fase, né, uma fase bem cuidada para que a gente possa ter também o envelhecimento no mesmo sentido, né, André? Sem dúvida, sem dúvida. Uma conclusão que eu sempre chego é: não tem dúvida que a vida é um mistério, né? A gente não sabe por que a gente está aqui, né? Da onde que a gente veio, quem nos trouxe para cá, e eu vejo a vida como uma dádiva. Então, assim, a maneira que a gente pode tratar essa dádiva que nos foi presenteada com a maior gratidão possível é estarmos o mais possível conscientes da vida, conscientes, autoconscientes da nossa vida. E isso eu acho a maior troca, né? A maior resposta de gratidão que a gente pode devolver para a nossa vida, para esse presente, é estar o máximo possível consciente do nosso viver, do nosso propósito, dos nossos valores. E aí as nossas ações vão estar ancoradas num porquê maior, que é o nosso porquê, cada um tem o seu, né? Pode ser atrelado a religiões, pode ser atrelado a filosofias, e pode ser atrelado ao que você entendeu e decidiu acreditar, mas que isso te traga propósito para que você, então, trabalhe, viva e compartilhe a sua vida da melhor forma possível, e entendendo que é importante que você tenha que frear, muitas vezes, para buscar essa saúde, porque senão o motor vai arriar alguma hora, e pode não ser algo resolvível se ele arriar de uma vez muito intensa, né, como um infarto, por exemplo. Perfeito, eu acho que é isso, né, André? Obrigada. E para a gente ter uma vida com mais sentido, mais propósito, eu acho que foi perfeito o que você falou. A melhor forma que tem é a gente cuidar dessa vida, né? A gente cuidar, estar atento, né? Cuidar, estar atento, ampliando cada vez mais a nossa consciência por meio da autopercepção e também do conhecimento sobre todas as coisas. E é isso que a gente quis trazer aqui hoje para todos vocês, um pouquinho mais de conhecimento. Na verdade, foi muito mais conhecimento do que a gente esperava, transmitido pelo André. Muito obrigada. E eu vou fazer aqui agora o agradecimento, vou copiar o José Luiz Espírito Santo, que nós agradecemos de coração. Achei que isso é muito, né? Achei que foi muito legal o Espírito Santo que você colocou aqui, né? De coração para coração. Nós te agradecemos pela sua disponibilidade, por essa conversa tão enriquecedora, André. Muito obrigada. Muito obrigado. Gostaria de agradecer muito, André. Gostaria de agradecer muito por sua generosidade, especialmente, compartilhar tanto conhecimento conosco e com todos. Foi um prazer muito grande essa noite, uma alegria aprender tanto com você. Transmito a mesma inspiração aqui do Espírito Santo ainda. Olha só que nome maravilhoso, né? Cheio de energia, cheio de luz. Uhum. E que a gente possa permanecer com esse coração forte para não partir o coração de quem fica também, né? Então, sem dúvida. Muito obrigada, muita gratidão a todos. Obrigada a todos que estão aqui. Isso, obrigada, Cris, sua esposa querida, linda, uma amiga querida que está aí nos escutando. Um beijo para você, Cris. Obrigada por ter cedido o seu marido um pouquinho para a gente, né? E vocês que gostaram aí, essa live vai ficar gravada no canal do Com Sentido no YouTube. Podem compartilhar, podem escutar depois em outro momento, que é uma forma de ter mantido aí esse registro, né? Dessa noite tão especial. Muito obrigado, um forte coração, desejo a todos um forte coração e, antes de mais nada, com muitos bons motivos para bater. Adorei, gostei dessa frase, um forte coração com muitos e bons motivos para bater. Essa vai ser a nossa frase para compartilhar a live de hoje, viu, Jailma? Perfeito. Muito bom, muitas citações irão ao ar futuramente. Ótimo. Obrigada, André. Obrigada, tenha uma ótima noite para você e continue cuidando de tantos corações com tanto coração, tá bom? Obrigado. Muito obrigado mesmo. Tudo de bom. Obrigada, boa noite a todos. Obrigada pela presença. Boa noite a todos. Obrigada, Raquel. Obrigada, Jailma. Um abraço. Um abraço. Outro.